Segundo reinado, períodos de acontecimentos importantes. Quais acontecimentos foram esses? A ocupação do interior do Brasil foi promovida principalmente com a expulsão da produção cafeira e das ferrovias e teve consequências marcantes para a população indígena que vivia no país. A região sudeste, por exemplo, os guaranis Xavante Caiangue foram dizimados pelos chamados brugueiros, que eram matadores contratados pelos investidores estrangeiros em todas as relações do país. As relações entre os produtores rurais e os indígenas foram marcadas pelas violências e o desrespeito aos direitos indígenas à terra. Após a proibição do tráfico de pessoas da África para o Brasil em 1850, grupos da elite brasileira, principalmente cafeicultores, buscavam uma alternativa para a substituição da mão de obra escravizada. A vinda de imigrantes europeus foi uma principal solução encontrada. Assim, a partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório de europeus para o Brasil. A hospedaria de imigrantes fica localizada em várias cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Foi uma instituição fundamental para a recepção e acolhimento de imigrantes que chegavam ao Brasil, especialmente entre o século XIX e início do século XX. Essa hospedaria era projetada para fornecer abrigo temporário, alimentação e assistência aos recém-chegados. Geralmente nas fazendas de café, os imigrantes viviam em pequenas moradias e trabalhavam sob o sistema colonato. Era comum que todos os imigrantes de uma família se dedicassem ao trabalho nas lavouras de café, inclusive as crianças. As famílias tinham acesso a pequenos lotes de terra onde cultivavam diversos alimentos para sua subsistência, como cereais e legumes, sendo o excedente da produção vendido ou trocado por outros produtos. Ao longo do século XIX, alguns países europeus passaram por intensas transformações econômicas e sociais. Nesses países, a produção agrícola foi profundamente alterada. Terras comunais que antes eram livremente utilizadas pelos camponeses tornaram-se particulares após o processo de cercamentos. Além disso, grandes proprietários rurais introduziram novas técnicas de produção, causando a dispensa de muitos trabalhadores. Porém, mesmo com o crescimento de produção industrial e do número de indústrias instaladas na Europa durante esse período, não havia emprego para todas as pessoas na cidade. Durante o segundo reinado, as riquezas geradas pela produção cafeeira foi sendo investida em diversos setores do país, como na modernização dos centros urbanos, principalmente os que se situavam na região sudeste, como, por exemplo, receberam apoio financeiro tanto da elite quanto do governo, sendo modernizados. Algumas cidades foram fundadas e outras receberam algumas melhorias. Foi nesse período também que estabeleceram as primeiras indústrias no país. O segundo reinado impulsionou a urbanização pela produção de café. Imigrantes no Brasil enfrentaram dificuldades e foram enviadas a fazendas de café. Viviam em condições precárias sob o sistema de colonato. Populações como o Guarani sofreram violências e perdas de direitos.